Fala, fala rapaziada, tudo certo? E que jogão que a gente teve entre Botafogo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo onde teve de tudo, vários gols, polêmica de arbitragem e um Palmeiras encostando no Botafogo e deixando o Campeonato Brasileiro em aberto. Vamos falar dessa partida onde a gente teve dois tempos totalmente distintos das equipes. No primeiro tempo a gente teve um Botafogo que começou muito melhor que o Palmeiras. O Palmeiras estava com a mesma escalação que vinha jogando com três zagueiros, mas estava muito espaçado. O Botafogo estava com uma marcação mais central no setor mais do meio campo. O Botafogo pressionava muito a saída de bola do Palmeiras, principalmente quando chegava mais lá na zona do meio campo. O Palmeiras não conseguia encontrar nenhuma maneira de sair de trás do seu campo de defesa, tentava começar a se organizar lá atrás, mas tinha muita dificuldade. O Luan, Gomes e Murilo estavam com algumas dificuldades na saída de bola, o Piquerez também. O Abel, depois que adotou esse esquema de três zagueiros, o Palmeiras estava com um time que conseguia sair melhor com a bola do seu campo de defesa, mas no jogo de ontem isso não aconteceu e pegou um Botafogo que estava totalmente ligado. Logo no começo da partida, o Tietê acertou uma bola no travessão, numa bela finalização de fora da área, mas como eu falei, pegou no travessão e mesmo assim o Botafogo continuou em cima. O Palmeiras não conseguia criar nenhuma jogada de perigo até que o Botafogo conseguiu fazer o primeiro gol com o Eduardo num chute de fora da área, que a bola desviou no Murilo e não deu para o Everton, pegou ele no contrapé. O Botafogo abriu 1 a 0, era cerca dos 20 minutos do primeiro tempo. Foi 1 a 0 justo por tudo que o Botafogo estava entregando na partida e o que o Palmeiras não estava entregando, muito pelo estilo de jogo que o Botafogo adotou na partida, de começar em cima do Palmeiras, apostar, dando um pouco mais. O Palmeiras tinha mais a posse de bola, mas o Botafogo era muito perigoso no contra-ataque, na transição ofensiva do time. Sempre pegava o Palmeiras desarmado, que era como eu falei, o Palmeiras estava muito espaçado na defesa, mesmo com seus três zagueiros e os dois laterais. O Palmeiras estava dando muito espaço para o Botafogo, principalmente pelo lado do Mike, onde estava o Vitor Sá, que fez uma correria em cima do lateral do Palmeiras, e até que o Botafogo depois consegue o 2 a 0 com o Tietê num golaço de fora da área, uma bomba. Talvez dava para o Everton pegar, mas a bola foi um chute muito forte, então tem totais méritos do Tietê nessa finalização. Não vejo como uma falha, vi alguns comentando que o Everton, em outras fases, o Everton pegaria essa bola, mas eu acho que foi um chute muito forte do Tietê. Fez o 2 a 0 e o Botafogo estava muito tranquilo na partida. O Palmeiras não conseguia criar nenhuma chance de perigo. Isso a gente é até estranho, porque o Palmeiras vinha de uma sequência muito boa de goleada em cima do São Paulo e bons jogos, né, com essa nova escalação. O Botafogo vem numa sequência que teve bons jogos, mas não conseguia ter resultados. Aconteceu muito isso contra o Cuiabá, onde o Botafogo praticamente mandou na partida, mas perdeu por 1 a 0. E na partida de ontem, no primeiro tempo, o Botafogo abriu 2 a 0 e estava criando para fazer mais gols, até que conseguiu fazer o terceiro gol uma bela arrancada do Júnior Santos. Ele arrancou pelo meio, tocou pro Tiquinho Soares, que chutou. O Everton espalmou a bola pro lado, que sobrou nos pés do Júnior Santos, que fez o 3 a 0 pro Botafogo logo no primeiro tempo. E isso tava com muito cara que o Botafogo conseguiria uma vitória tranquila pelo primeiro tempo que fez. O primeiro tempo onde mandou na partida, o Palmeiras não se encontrou, conseguiu só uma finalização com o Rafael Veiga numa cobrança de falta, onde o PR fez boa defesa, mas tirando isso só deu o Botafogo no primeiro tempo. O Palmeiras totalmente perdido, desorganizado, com a defesa mal posicionada, dando muito espaço ao Botafogo, e no primeiro tempo 3 a 0 ficou até barato pelo que foi a primeira etapa. O Botafogo, além dos 3 gols, criou outras chances, perdeu gols com o gol quase livre, teve uma saída de bola lá que o Everton saiu mal, a bola sobrou, acho que foi por Júnior Santos, se eu não me engano, perdão que eu esqueci, acho que foi o Júnior Santos, ou se não foi, ele foi o Marlon. A bola sobrou para ele poderia ter feito 4 a 0 no primeiro tempo, mas não soube aproveitar. Mas acabou por 3 a 0 no primeiro tempo. Eu acho que poucos
acreditavam que o Palmeiras voltaria como voltou e como o Botafogo voltou para o segundo tempo. Talvez os torcedores do Palmeiras, o mais otimista, acreditavam numa virada, mas era muito improvável que acontecesse uma virada ou até um empate, visto o que aconteceu no primeiro tempo. A gente não imaginava que teria um segundo tempo onde o Botafogo voltaria mal e o Palmeiras voltaria com a mesma escalação, mas praticamente diferente. E foi isso que aconteceu. No segundo tempo o Palmeiras não mudou nenhuma peça, mas a gente viu que teve uma mudança de posicionamento. O Palmeiras conseguiu arrumar sua defesa, conseguiu arrumar sua saída de bola, começou a criar muito mais pelos lados, muito por conta do Rafael Veiga entrou no jogo. O Rafael Veiga não fez um bom primeiro tempo e eu acho que no primeiro tempo, esqueci de destacar, o único jogador do Palmeiras que a gente viu mostrar alguma coisa foi o Endrick, que iria vir no segundo tempo a decidir a partida. E foi do Endrick o primeiro gol, num erro de saída de bola do Perry. O Endrick recebeu a bola praticamente quase lá no meio campo e saiu driblando todo mundo e fez um golaço, diminuindo o placar para 3-1. E isso deu um ânimo. A imagem depois mostra o Endrick chamando a responsabilidade, pedindo para tocar nele. O menino com apenas 17 anos chamou a responsabilidade da partida, mostrou o porquê o Real Madrid pagou os 70 milhões de euros que pagou nele. O Endrick é um cara que eu venho falando ao longo da temporada inteira, que era um cara que tinha que ser titular nesse time do Palmeiras. Não vi explicação para ele ser reserva, mesmo que ele é jovem. Ele tinha que ser titular durante a temporada inteira do Palmeiras. Isso está mostrando agora. Isso mostra que o Abel errou muito durante a temporada em não dar sequência para o Endrick, não acreditar no menino. Talvez o Palmeiras poderia estar hoje na final da Libertadores se o Endrick fosse o titular nos 2 jogos contra o Boca Juniors, mas o Abel optou naquela época por uma escalação totalmente esquisita e que isso mostrou que não deu certo, que foi com o Maicon no ataque. Mas não é isso que a gente vai falar. Estamos falando de Botafogo e Palmeiras e uma virada histórica do Palmeiras na noite de ontem, que começou com esse gol do Endrick após ele driblar vários jogadores do Botafogo, chutar forte em cima do Perry, que na minha opinião deu uma falhada. Era uma bola defensável, mas como usei o argumento do Tietchan, é mais mérito do finalizador do que demérito do goleiro. Então o placar diminuiu para 3-1 e aí vem o lance mais polêmico da partida, que é a expulsão do Adrielson numa falta no Breno Lopes. E na minha opinião, eu não concordo com essa expulsão, não expulsaria o zagueiro do Botafogo. Acho que um amarelo estaria de bom tamanho, não vejo... tudo bem que pode usar o argumento que era o último homem, mas eu não vejo como um lance que geraria o gol. Talvez o Breno Lopes eu não sei nem se ele conseguiria chegar na bola depois do tapa que ele deu nela. O Adrielson não entrou com uma força excessiva, ele entrou para fazer a falta, fez a falta, e eu acho que o cartão amarelo estaria de bom tamanho, e isso mudou a partida sim. O Botafogo tem um jogador a menos, perdeu seu principal zagueiro, que é o Adrielson, e então isso deu outros caminhos para a partida. Mas não foi. O Botafogo ainda teve a chance, depois dessa expulsão injusta do Adrielson, o Botafogo teve a chance de fazer o 4-1 num lance onde o Tiquinho Soares sofreu um pênalti do Rony, que novamente o Rony foi reserva nessa partida e entrou muito mal, entrou cometendo pênalti, poderia ter saído como o grande vilão dessa partida, porque ele foi lá e fez um pênalti bobo em cima do Tiquinho Soares, que eu não achei que foi pênalti. Eu acho que o Rony até pegou a bola primeiro, mas é um lance discutível, então não vejo um absurdo marcar esse pênalti que foi marcado no jogo de ontem. E o Tiquinho Soares sofreu o pênalti, pegou a bola e teve a chance de fazer o 4-1 para o Botafogo, mas num milagre, o Everton, que não é um cara que costuma pegar pênaltis no tempo normal, desde 2019 o Everton não pegava um pênalti, foi lá e defendeu a cobrança do Tiquinho Soares, colocando o Palmeiras e dando um gás no Palmeiras na partida, e logo depois o Palmeiras consegue fazer o segundo gol com o Endrick novamente, num belo domínio no rebote na grande área, ele de fora da área, num lance muito inteligente, ele ameaça um chute, dá um cortinho no jogador do Botafogo e chuta forte no canto do Perry, que não tinha como pegar essa bola, faz o 3-2 para
diminui o placar para 3-2 e o Palmeiras fica mais vivo ainda na partida, com o pênalti defendido e logo em seguida o segundo gol na partida, e até que o Endrick novamente participa do terceiro gol num cruzamento que ele dá para o Gustavo Gomes, que ajeita de cabeça, e o Flaco Lopes livre faz o 3-3, e nesse momento a partida já estava ótima para o Palmeiras, porque saiu de uma desvantagem de 3 gols e empata em 3-3, mas ainda viria a virada histórica do Palmeiras no último lance da partida, numa falta para o Palmeiras. O Rafael Veiga cruzou na área e o Murilo no segundo pau livre faz o 4-3 para dar um banho de água fria nos jogadores do Botafogo, na torcida do Botafogo, e dar um gás para o Palmeiras e colocar o Palmeiras de volta na disputa do Campeonato Brasileiro. Eu só acreditava que o Palmeiras poderia disputar o Campeonato Brasileiro depois desse jogo contra o Botafogo, principalmente se o Palmeiras vencesse, porque era um jogo chave para o Campeonato Brasileiro. Era o jogo-chave para o Botafogo encaminhar o título do Campeonato Brasileiro e o jogo-chave para o Palmeiras entrar de vez na disputa do Campeonato Brasileiro, e foi isso que aconteceu. O Botafogo vê agora o Palmeiras de perto com uma diferença de 3 pontos, mas que pode virar 6, porque o Botafogo tem um jogo a menos, mas o Palmeiras, visto do que estava no Campeonato Brasileiro, a fase que o Palmeiras passou com a eliminação do Libertadores, agora o Palmeiras chega muito forte na disputa do Campeonato Brasileiro. O jogo de ontem foi um dos maiores jogos da história do Campeonato Brasileiro, um dos maiores jogos da história do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Buscar uma vitória, uma virada depois de sair perdendo de 3-0 contra o líder do Campeonato Brasileiro, que era o Botafogo, não é uma coisa pequena, é uma coisa gigante, e isso vai dar um gás certamente para o Palmeiras buscar o seu 12º título de Campeonato Brasileiro. E o Botafogo agora está num momento muito delicado, emocional, tanto do time e da torcida, porque é um momento muito difícil. A gente tem que entender que é um Botafogo que não ganha o Campeonato Brasileiro desde 1995, estava com esse título nas mãos, com uma vantagem gigante para os seus adversários, e agora vê o Palmeiras chegar a 3 pontos, tudo bem que tem um jogo a menos, mas ainda é 3 pontos. A gente vai ver agora o Botafogo enfrenta um clássico contra o Vasco, brigando para não cair. A gente sabe como é difícil enfrentar times que estão lá embaixo, e principalmente quando é clássico. Então, como eu falei, temos um Campeonato Brasileiro em aberto, faltam 8 rodadas, 9 para alguns times, e a gente tem ainda muito que pode acontecer. A gente pode ver o Botafogo voltar a abrir uma vantagem, ou um Palmeiras, Grêmio, Flamengo encostar no Botafogo. Então é isso, quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acharam da partida. Eu achei uma das maiores partidas da história do Campeonato Brasileiro, um primeiro tempo excelente do Botafogo e um segundo tempo excelente do Palmeiras. Lógico que teve a polêmica da expulsão do Adrielson, que isso interferiu diretamente no resultado da partida, mas também teve o Tiquinho Soares perdendo o pênalti que poderia matar o jogo, e é isso. Comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa partida, dê a opinião de vocês, e lógico, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like, compartilhar o vídeo com os amigos, e é isso, tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.